Fala galerinha, professor Eduardo Soares na área novamente para falar sobre uma das temáticas mais cobradas nos vestibulares, né? O VestUF para quem é aqui da região de Uberlândia, Monte Carmelo e no Enem também. Pessoal, vamos falar de população, beleza? Vai ser a nossa primeira aula de população que eu vou estar falando um pouco sobre os índices populacionais, taxa de fecundidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida. Vou mostrar como é que essas taxas variam ao longo do globo, para a gente fazer algumas relações, né? A taxa de um país desenvolvido é assim, do subdesenvolvido é daquele jeito, beleza? E vou falar também do crescimento demográfico mundial. Como é que a população mundial, ao longo da história, ela cresceu, né? Teve momentos de grande percentual de crescimento, aí teve um momento de muito crescimento, que foi a explosão demográfica, né? Principalmente depois da primeira Revolução Industrial, depois da Revolução Médico-Sanitária, depois da Revolução Verde, etc, etc, etc. E vou falar também da dinâmica atual, que é uma dinâmica de perda de crescimento, né? O crescimento demográfico está cada vez menor devido às reduções das taxas de fecundidade e natalidade e a tendência mundial, né, de estabilizar nos 9, 10 bilhões de pessoas e depois começar um processo de redução populacional, beleza? Essa dinâmica é tão importante, pessoal, que eu vi uma notícia que mostra que em 2050 no Brasil teremos mais de 70 milhões de idosos, ou seja, mais de 30% da população será da população economicamente inativa, né? De idosos acima de 60 anos, beleza? Esse é o primeiro vídeo de população, ao longo das semanas eu vou estar soltando mais, beleza? O vídeo tá top, fica ligado, se inscreve, deixa o like e compartilha com os amigos. Vai lá, Eduardinho! Vamos lá falar um pouquinho de demografia e população. Pessoal, demografia, população, né? Dinâmicas populacionais, estrutura etária, migrações, interregionais, internacionais, é aquele tipo de conteúdo que a gente fala que sempre estará nos processos seletivos, né? Eu sempre brinco que não existe professor guru, o professor nunca vai acertar a questão exata, mas ele pode acertar o conteúdo. E eu tenho a tranquilidade de falar para vocês que ou na prova, na prova da UF, no primeiro ou no segundo dia, ou na prova do Enem, vocês vão encontrar alguma questão de geografia relacionada a essa temática de demografia e população, tá? Basicamente, é a parte, é o conteúdo, é a matéria, é a temática da geografia que trabalha, pessoal, analisa e que tem como objetivo principal compreender a dinâmica da população, da estrutura populacional. Quando eu falo de estrutura populacional, eu estou falando de todo aquele povo. E aquele povo tem as suas características, né? Aquela população, ela pode ser uma população mais idosa, aquela eu falo de algum país, né? É uma população mais jovem, é uma população que sofre com a mortalidade infantil, tem baixa ou alta expectativa de vida, é uma população que teve que se migrar, né? Migrou muito intensamente devido a alguma guerra, algum conflito, algum desastre, tá? Então, basicamente, a gente fala do povo e das suas dinâmicas, certo? Os principais conceitos demográficos, pessoal, que são utilizados justamente para a gente fazer essa análise da estrutura populacional, essa análise demográfica, tá? Aqui são os principais. A gente tem N índices, né? A gente tem lá o IDH, o coeficiente de Gini, a gente tem muitos índices populacionais para estar analisando a estrutura de uma população. Então vamos lá, primeiro conceito básico que você tem que saber, população absoluta. O que é a população absoluta de um país? Número total de habitantes de um determinado local, né? Essa população absoluta de Monte Carmelo, por exemplo, é quanto? Por volta aí dos 48 mil habitantes, né? Um pouco menos, talvez. Tá? É o total. População relativa ou densidade demográfica. Agora, é o número da população pela área. No caso, o mais utilizado é quilômetro quadrado, né? Aí você vai saber a densidade populacional. Né? Por exemplo, no Brasil temos áreas com a densidade de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Você pega, opa, uma densidade alta, deve ser uma metrópole, uma região metropolitana, né? Que sofreu com inchaço urbano, né? Aí você pega umas áreas que tem 10, 5. Tem uma região no Brasil que tem a densidade de 2 quilômetros, de 2 pessoas por quilômetro quadrado. Você pensa, meu Deus, né? Não tem ninguém. Que é a região amazônica, né? Da região ali da região, a porção oeste do estado do Amazonas, que é praticamente uma região natural de Amazônia legal ainda, né? 3, superpovoamento, pessoal. É o descompasso entre a área e a quantidade de pessoas e também as condições socioeconômicas, né? Onde que eu tenho superpovoamento? Nas regiões periféricas, né? Que sofreram com a favelização, nas comunidades, nas favelas. É uma área que sofreu superpovoamento, né?
Outro exemplo, Hong Kong, que é aquela ilhazinha que está ali próxima à China, né? É uma região semi-autônoma da China. Ali é uma região que a densidade é altíssima, né? É prédio atrás de prédio porque não cabe as pessoas em casas, né? Então ali também ocorreu superpovoamento. Quer ver outro exemplo? A ilha de Manhattan, em Nova York, lá também sofreu com superpovoamento, certo? Censo, coleta periódica dos dados dos habitantes de um determinado local, né? O censo do IBGE, aqui no Brasil, é feito a cada 10 anos, né? O estagiário, né, ou o funcionário do IBGE baixa na sua casa e faz uma série de perguntas e depois joga isso num banco de dados nacional para o governo ter todo aquele conhecimento da sua população, né? Qual que é a renda média? Quantos gatos, quantos cachorros tem em casa? Até esse tipo de pergunta você acha, pessoal. No IBGE você consegue saber se a média de cachorros que a família brasileira tem. Quantas pessoas trabalham? Quantas crianças? Tem idoso? Você vive em vulnerabilidade? Né? Tem várias questões. Tá? Taxa de natalidade, número de crianças nascidas para cada 1.000 habitantes. Em geral, países subdesenvolvidos têm essa taxa elevada. Taxa de mortalidade, número de mortes para cada 1.000 habitantes. Em geral, em países subdesenvolvidos, essa taxa também é alta. Né? Países que estão em condição de subdesenvolvimento, pessoal, geralmente têm problemas relacionados à saúde, ao saneamento básico, violência, criminalidade, tráfico de drogas. Então, isso tudo gera aí uma taxa de mortalidade maior e uma expectativa de vida também menor. Né? As pessoas em países periféricos tendem a ter uma expectativa menor, a viver menos. Crescimento vegetativo, para você analisar se o país está tendo um crescimento alto, baixo ou não está crescendo. Você pega a taxa de natalidade e subtrai pela mortalidade. Né? Os nascidos, pelo número de mortes, você vai ter esse crescimento aí em percentual. Tá? Crescimento populacional, né? É justamente essa relação entre o crescimento vegetativo e o fluxo migratório. Em geral, né, você tem muito mais um crescimento de população do que migração. Né? Quando que a migração vai interferir muito na estrutura etária de uma população, pessoal? Quando aquele país está passando por uma grande crise. Uma crise humanitária, né? Uma seca severa, né? Aí as pessoas começam a ter falta de água, falta de alimentos, né? Crises políticas e econômicas, como está acontecendo na Venezuela há mais de 8 anos. Conflitos civis, guerras, como foi no Iraque, como está sendo ainda na Síria, tá? Nessas áreas que estão sofrendo por isso, aí sim, a população para de crescer, né? O crescimento vegetativo fica muito menor do que a migração. Milhões de pessoas começam a bater perna para fora do país, porque, né, e aí são os refugiados, não tem condição de ficar ali. Tá? Taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher vai ter em um país até o final do seu período reprodutivo. Então a média do Brasil era de duas crianças por mulher. Então, em média, as brasileiras terão 2 filhos até o final do período reprodutivo. Professor, de Moçambique eu vi que é 5. Da Inglaterra é 1,5. Do Japão é 1,2. Né? Pessoal, quando está esta taxa abaixo de 1,7 filhos por mulher, isso quer dizer que aquela população já não vai sofrer a reposição. Ou seja, a longo prazo, aquela população vai envelhecer, né, e vai ter uma estrutura etária, em maioria, de idosos. Né? Então, a pirâmide etária vai ficar invertida. O topo da pirâmide vai ficar mais larga porque tem mais idosos. Tá? O Brasil está entrando nessa fase. Eu acho que a taxa de fecundidade do Brasil é 1,8, se eu não me engano, no último censo. Né? Então, pode ser que já abaixou dessa taxa de reposição. O Japão, a taxa já é menor, a Europa, a América do Norte, tá? Os únicos continentes que ainda continuam crescendo muito, pessoal, é o Sudeste Asiático, porque lá já tem muita gente, né? China e Índia, continente africano, que tem taxas altas, e a América Latina. O restante do mundo já está num processo de envelhecimento, tá? Expectativa de vida é o número médio de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano pode esperar viver. Saiu um dado semana passada, a expectativa de vida do brasileiro aumentou, eu acho, do homem para 73 e a mulher para 76 anos, era 72. Se eu não me engano, tá, pessoal, pode ser que esse dado ele é diferente, mas aumentou um pouco, saiu recentemente. Era para a gente ter tido o censo esse ano, mas já estava atrasado, aí com a pandemia,
né? Vai ficar para 2021 ou 22. Pessoal, eu estou colocando aqui agora alguns mapinhas que resumem algumas taxas para a gente analisar essa diferença, né, regional pelo mundo. A expectativa de vida. O que eu percebo aqui? Que em países desenvolvidos, socialmente principalmente, né, eu tenho uma expectativa de vida muito mais elevada do que nos países periféricos, né? Aqui eu tenho países periféricos. Então, olha aqui, a expectativa pode dar uma diferença aí de 20 anos, né? O japonês tende a viver, por exemplo, 20 anos mais do que o congolês, né? Ou o moçambicano, ou o etíope, né? Aqui da África subsaariana, tá? O que você pensa? Países que têm uma expectativa de vida alta são países que têm um desenvolvimento social alto, né? Políticas assistencialistas, educação de qualidade, né? Um poder de compra, né? Uma renda média elevada, um acesso à saúde de qualidade, ao saneamento de qualidade, né? A uma cidade de qualidade. Países que têm essa expectativa baixa, você pensa, são países que sofrem com vários problemas estruturais. O que é um problema estrutural? Está na base do país. A saúde é problemática, a educação é problemática, o saneamento é problemático. Tá? Então, quando eu falo de problemas estruturais, está na base do país. Tá? Então, esses países que têm uma expectativa baixa, né, sofrem com esses problemas estruturais. A expectativa do Brasil é considerada boa, né? Está aqui na média, né, do mundo. Está aí por volta dos 73 para homem, 76 para mulher. Tá? Outro mapinha que a gente consegue analisar outras questões. Mapinha da taxa de mortalidade infantil. Pessoal, mortalidade infantil, como eu falei, é o número, né, de crianças que morrem antes de completar um ano, a cada 1.000 nascidos vivos. Então, olha aqui, eu tenho países da África que esse número é maior que 55. Ou seja, a cada 1.000 crianças nascidas, mais de 55 morrem antes de completar um ano. Né? Esses países, em geral, sofrem com grandes problemas no saneamento básico. Falta de água tratada, né? Falta de higiene e falta de tratamento de esgoto. Então, essas crianças elas são criadas em ambientes muito insalubres. Então, elas, desde pequenininha, elas adquirem doenças que levam ao óbito. Tá? Em geral, o mundo tem tido uma melhora muito grande nessas taxas, porque hoje as condições de saneamento e de tratamento de água e esgoto melhoraram consideravelmente no mundo. Tá? A taxa no Brasil é baixa, mas a gente sempre tem que lembrar, pessoal, que o Brasil não é um só. Né? No Nordeste do Brasil, a taxa ainda é elevada, a mortalidade infantil. No Norte também. Assim como a expectativa de vida, é claro, né? A expectativa de vida do Brasil, esta é a média de 73 e 76. Né? Mas vai falar para o seu João ou para o seu Zé lá do sertão nordestino se ele tem condições, né, iguais ao do seu Zé de São Paulo, né, ou de Minas Gerais. Então, a expectativa de vida no Brasil, como todos esses índices, elas variam de região para região. Em geral, Sudeste e Sul têm os melhores índices do país. Norte e Nordeste têm os índices menores. Taxa de fecundidade. Como eu falei, né, pessoal? Em geral, o mundo, como um todo, está com taxas bem abaixo da taxa de reposição. Apenas aqui o continente africano, que ainda mantém taxas elevadas. Esse dado aqui é de 2013. Né? Então, tem países da África, pessoal, que, em média, as mulheres têm 5, 6 filhos, né, até o fim do ciclo reprodutivo.